Biociências da Universidade de São Paulo realiza agora no mês de setembro o Encontro Nacional de Ensino de Biologia. O tema central a ser discutido neste evento será entrelaçando histórias, memórias e currículos no ensino de biologia. Hoje, aqui no programa Educação Brasileira, nós vamos antecipar essa discussão, conversando com Daniela Scarpa, que é professora doutora do Instituto de Biociências da USP, no Departamento de Ecologia, e com Rosana Silva, que é professora doutora do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. As duas também são ligadas à Associação Brasileira de Ensino de Biologia. Bom dia a vocês, obrigada por comparecer aqui com a gente no programa Educação Brasileira. Eu queria que vocês, para a gente pudesse falar um pouco hoje sobre, claro, o evento em si, mas a grande preocupação do evento que é o ensino de biologia nas escolas, não é isso? Começando, por favor, com você, Daniela. Queria que você contasse um pouco o que preocupa hoje quando a gente fala de ensino de biologia nas escolas, principalmente do ensino médio. Bom, a biologia está no currículo já há um tempo, mas a gente percebe que, de pequenininha, as crianças sempre gostam muito da biologia, das coisas da natureza, dos bichos, animais. E ao longo do processo de escolarização, as crianças, os jovens vão perdendo interesse, né? E de quem que é a culpa, né? Eu não sei se é um culpado que a gente tem que procurar, mas a gente acredita que a escola tem contribuído um pouquinho para isso, porque o ensino acaba sendo muito memorístico, decoreba, né? Então, biologia é associado com muitos nomes, né? Muitos termos desconhecidos dos alunos que não fazem muito sentido para os alunos, né? Então, eles acabam perdendo o interesse pela biologia ao longo da escolarização, né? Então, um dos desafios hoje para o ensino de biologia é justamente trazer um pouco mais de significado no aprendizado dos alunos, né? Que eles entendam a importância da ciência, como que a ciência é construída, percebam que, para eles tomarem decisão na sociedade, é necessário compreender vários temas relacionados com a biologia, né? Biologia, a clonagem, por exemplo, os transgênicos, a agricultura, vários temas aí que a escola poderia abarcar e tentar, a partir das abordagens pedagógicas utilizadas pelos professores, trazer um pouco mais de significado aí para os estudantes. Quando a gente pensa nessa questão de dar significado a essas questões da biologia, tem tudo a ver com esse tema que é o tema geral do evento, não é isso? Sim. Rosana, queria que você explicasse. Entrelaçando histórias, memórias e currículos no ensino de biologia. O que é exatamente isso? Como a Daniela falou, a gente tem uma história já bastante longa da biologia nos currículos de ensino médio e da educação básica, entrando na disciplina de ciências, por exemplo, no ensino fundamental. Então, existe toda uma história onde o currículo foi mudando conforme vai mudando a sociedade. Certo. Então, hoje a gente tem temas emergentes que não existiam há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, passa a entrar no currículo necessidades sociais relacionadas à sustentabilidade, a questões de relação da sociedade com a ciência, questões de transgênicos, como a própria Daniela falou, e novos desafios para o ensino. Então, hoje, a biologia está muito presente, por exemplo, na mídia. Então, nós temos aí várias questões biológicas circulando aí em novelas, em comerciais, então o DNA. E é um desafio para o professor estar trazendo isso para a sala de aula e estar também fazendo essa interpretação mais crítica do que ocorre da biologia na mídia e fazendo com que os alunos sejam também leitores críticos disso e saibam discutir a partir dos conhecimentos biológicos, intercalando com conhecimentos sociais, éticos, políticos que acabam se relacionando com a área. E como é que funciona essa modificação? Não sei se a gente pode falar modificação, mas assim, atualização do currículo. O currículo ele existe já há algum tempo, existe essa discussão constante para que ele possa ser reformulado, mas como que os professores, enfim, dependendo da região, eles têm essa liberdade, os coordenadores pedagógicos, até mesmo as secretarias, vamos pensar assim, de modificar esse currículo e adequar ele em relação à sua realidade? Isso é uma coisa que pode acontecer? Geralmente os currículos, eles trazem princípios gerais. Certo. Então, a gente tem um currículo aí que é, de certa forma, proposto por comissões, por estudos, né? Não é um currículo que é feito, assim, de uma hora para outra. Mas o professor, ele sempre dentro da sala de aula, ele é que vai fazer aquele currículo acontecer. Então, não é algo que tira a autonomia do professor. Realmente, ele tem ali alguns princípios básicos que são elencados a partir de estudos, a partir de reflexões.
E a partir desses princípios o professor é que vai criar, né? Adequar a sua realidade. Adequar a sua e o interesse do aluno também, né? Exatamente, para trazer novos significados para esse aluno. Até complementando, a gente tem legislações, né, nacionais que estabelecem esses princípios. No caso, nós temos atualmente as diretrizes curriculares nacionais, que foram aí publicadas desde 2009, né, revistas. A última atualização, 2009. Tá. 2009 é a diretriz da educação infantil, 2010 fundamental e da educação básica e 2012 a do ensino médio, né, que elas trazem bastante novidades em termos justamente de focar na formação integral do estudante. Então, né, atualmente o foco está nessa diversidade dos sujeitos da educação básica, ou seja, né, no Brasil a gente tem uma diversidade enorme de contextos, de práticas, de vivências e experiências que os sujeitos passam, né, e que a escola deveria incorporar isso. Mas está lá nas diretrizes, num dos artigos, que a unidade escolar, ou seja, as escolas, têm autonomia para produzir os seus currículos, né? Baseadas, é claro, nesses princípios que dariam uma unidade nacional. Claro. Né? Isso pode estar dentro, por exemplo, do projeto político-pedagógico da escola. Exatamente, exatamente. Então, acho que são esses níveis, né, de produção do currículo que a gente tem e que, no final das contas, o que a gente se preocupa realmente é com esse currículo feito na prática, em cada escola, cada professor, a sua sala de aula, que deveria relacionar, então, esses princípios gerais com o seu contexto. Agora, falando um pouco sobre essa questão da realidade de cada escola, me surgiu aqui uma questão que é muito polêmica quando a gente fala de ensino de uma maneira geral, pensando no Brasil, o quão grande o Brasil que é a questão dos sistemas apostilados. Quando a gente pensa no apostilado, a gente sabe, claro, eles vêm desenvolvendo uma pedagogia um pouco mais moderna, trabalhando com conteúdos para a região, mas aí o professor ainda fica um pouco engessado. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Existem sistemas de ensino específicos para o ensino de ciências e biologia. Como é que vocês veem a utilização desse material? Se pode ser um aliado ao professor, se ele souber usar? Eu queria que vocês dessem um pouco a opinião de vocês em relação a isso, Daniela. Bom, pessoalmente, né, eu vejo alguns problemas nessa questão, né? Eu acho que os novos princípios estabelecidos pelas diretrizes apontam a formação integral do estudante e também uma maior integração entre os componentes curriculares e entre os temas abarcados, porque um outro problema do ensino de biologia é também que normalmente os conceitos são tratados de uma maneira isolada, né? Então, quando você trata de adaptações de plantas, por exemplo, você não relaciona isso com os aspectos culturais da agricultura naquele local, agricultura familiar, por exemplo, né? A conservação. Então, você poderia ter diversos conteúdos de outras componentes curriculares, né, e de diversas práticas culturais relacionados também ao ensino de biologia. Então, tratam de maneira mais integrada. Com relação aos materiais didáticos, eles são extremamente importantes para o professor, são aliados do professor ali na sala de aula, mas nesse caso, dos sistemas apostilados, eu concordo com você que eles engessam um pouco e continuam tratando, de certa forma, de maneira isolada esses conteúdos escolares, sem considerar esses contextos específicos da escola. Nem sempre o professor tem essa liberdade também, Exatamente. né? Então, na verdade, o que seria muito importante é atrelar os materiais disponíveis para o professor à formação de professores, ou seja, ele aprender a lidar com essa diversidade de materiais disponíveis e poder usá-los de acordo com o seu objetivo pedagógico e o seu contexto, os seus estudantes, a sua escola. Porque tem materiais hoje muito riquíssimos, Sim, né? sem dúvida. Tanto de propostas de experiências, enfim. O professor, sabendo usar, pode conseguir ter um bom hoje resultado. A gente tem institutos específicos, como você falou, que produzem materiais para o ensino de ciências, mas qualquer material, qualquer que seja ele, tem que ser usado nessa perspectiva de dar liberdade para o professor e não vir, olha, cada dia você tem que abarcar tantas páginas desse material. Porque aí você tira totalmente a possibilidade de qualquer criação em cima daquilo do professor. O professor tem que saber pensar em correr com o conteúdo. Exatamente. E aí, realmente, a autonomia do professor ela fica totalmente prejudicada. Agora, se eu tenho um material, seja um livro didático, uma apostila, né, ou qualquer outro material em que eu deixo para o professor essa criação, né, essa possibilidade de criação
a partir do seu contexto, a partir da realidade do seu aluno, do que traz significado para aquele público, eles realmente são necessários, né? Todos nós precisamos de materiais, que somos professores, né? Precisamos de suporte de materiais pedagógicos, materiais didáticos e de outros materiais. Então, se eles podem ser usados como suporte, é uma boa. Já se engessar, já complica bastante. Uma questão também, a gente falou agora sobre até pensando nesses materiais, enfim, e as propostas que eles trazem, de uma maneira geral, quando a gente fala do ensino de ciências, tanto na educação infantil, como ciência, na sociedade, trata muito da questão da sociedade na educação infantil, que é a realidade da criança, e no ensino fundamental 1 e 2, com as disciplinas de ciências naturais, ciências da saúde, e depois no ensino médio, como biologia especificamente, é a questão da prática, pensando em laboratórios, em experiências, e do quanto o professor pode mostrar aquela atividade, enfim, para o aluno acontecendo, porque ciência é vida, e a gente consegue ver acontecendo no caso das plantas e outras experiências também. As escolas, elas têm utilizado a questão prática, elas estão preparadas do ponto de vista de laboratório, de equipamentos para isso, e até mesmo de formação de professor, Daniela? Essa é uma questão importante, né? Como você mesmo apontou, dado a natureza empírica das ciências da natureza, né? De trabalhar com a coleta de dados, a observação e como que isso é importante para os alunos estabelecerem relações e fazerem, tirarem conclusões, criarem explicações para os fenômenos da natureza. Então, é um ponto extremamente importante do ensino. E não necessariamente são atividades experimentais muito elaboradas, são necessárias. Não necessariamente fazer um laboratório. Exatamente, um laboratório super equipado, com equipamentos muito sofisticados. Na educação básica, e aí desde a educação infantil até o ensino médio, eu entendo que é possível fazer isso com uma diversidade de dados que o aluno pode trabalhar, seja inclusive no jardim da escola. Né? Então, e mais uma vez, o ponto fundamental é a formação de professores para que ele possa também fazer essas adaptações. Né? É claro que é importante a manipulação de objetos nas ciências da natureza. Né? Então, é também valioso a questão do laboratório, mas não um laboratório sofisticado como a gente pensa, né, um laboratório científico, então, mas um laboratório didático, né, que o aluno vai poder trabalhar com esses dados e estabelecer relações, porque mesmo um experimento, ele pode ser realizado sem nenhum significado para o aluno. Né? Se ele é feito simplesmente para demonstrar algum conceito, pode ter ali um sentido pedagógico, mas não necessariamente o aluno estabelece relações. E se ele não estabelece relações, ele não aprende. Ou seja, aquele exemplo, acho que principalmente nos anos 70, anos 80, acontecia muito, não é Exatamente. Isso? Do professor na frente, na sala de aula, todo mundo de avental, e aí o professor demonstrava, todo mundo olhava, mas não significava que os alunos estavam aprendendo efetivamente. Às vezes uma exploração no jardim da escola pode ser mais interessante. Eu acho que hoje se investe mais em metodologias que explorem o papel ativo do aluno, e não mais um ser passivo. Né? Então, no próprio Enebio, a gente vai trazer isso, né? O Enebio, ele é um evento que congrega pesquisadores de ensino de biologia e professores de biologia e de ciências de uma forma geral. Então, no próprio Enebio, vai estar trazendo essas diferentes possibilidades, né? Até não só pelas mesas redondas, mas também pelas próprias comunicações orais, trabalhos que serão apresentados que trazem experiências com experimentos, com o jardim da escola, com espaços não formais, que hoje são grandes parceiros do professor de ciências em biologia, né, que são os centros de ciências, os museus de ciências, os zoológicos. Então, até para aproveitar melhor esses espaços, a própria mídia, né, que se ela for olhada de uma forma mais crítica, uma forma mediada pelo professor, ela também pode auxiliar, pode também ser um parceiro. Então, todas essas questões, de certa forma, vão estar circulando no 5º Enebio. Certo. É interessante a gente falar sobre essa questão da elaboração e da criação, por exemplo, de laboratórios em escolas, porque às vezes o professor usa isso como argumento para não trabalhar de maneira prática. Né? Na minha escola não tem um laboratório, então eu vou trabalhar, eu vou dar aula na sala de maneira mais teórica, enfim, eu demonstro da maneira que puder ser feita, porque eu não tenho estrutura. Sim. Então, isso não é uma desculpa, a gente pode dizer assim. Acho que tudo tem muito a ver com o preparo do professor. Né? Eu já trabalhei em curso de formação continuada de prefeituras que
instalaram laboratórios de ciências nas escolas e avaliaram, depois de 2, 3 anos, que esses laboratórios não estavam sendo usados. Exato. E aí, a partir disso, viram que o problema realmente estava em aspectos formativos do professor. Não só nisso, lógico, tem que ter também estrutura, técnicos de laboratório, mas a partir daí começaram a investir mais na formação para que o professor usasse esse recurso. Então, não necessariamente é a falta do laboratório, mas é uma perspectiva de ensino mesmo, que às vezes não é tão investigativa como deveria ser. Agora, quais são as outras questões que o evento vai trazer como pauta também? A gente já falou da questão do currículo, da formação de professor. Quais são as outras questões que envolvem o ensino de biologia que vão ser tratadas no evento? Eu acho que todas as questões, de certa forma, acabam remetendo às questões curriculares, às questões formativas. Mas, de forma mais pontuada, o evento traz temas emergentes, como, por exemplo, uma mesa sobre bioética e ensino de biologia, uma mesa sobre inclusão e ensino de biologia, mesa sobre questões étnico-raciais, uma mesa sobre saúde, meio ambiente, ensino de biologia, e mesas mais gerais, olhando o currículo de uma forma mais crítica, o que está acontecendo, o que está mudando, o que mudou nos últimos anos, o que avançou, o que não avançou, porque às vezes se muda no papel, mudam-se planos, mudam-se diretrizes, mas isso não chega na escola. Então, se você não muda tudo isso, não muda os aspectos formativos, isso dificilmente vai estar chegando na escola. Tem também mesas e comunicações que vão trabalhar com metodologias diferenciadas, com jogos, com vídeos, né? A gente tem também apresentação em outras linguagens, que é uma novidade do evento desse ano. Então, tem apresentadores que vão fazer a sua apresentação num teatro, por exemplo, né? Numa forma teatral, ou então num vídeo, ou apresentando e propiciando que professores que estejam lá joguem algum determinado material didático. Ou seja, incluindo a ciência de uma maneira geral nas demais disciplinas, até com as artes, por exemplo. Exatamente. E outro eixo importante é discutir a pesquisa na área. Então, hoje a gente tem algumas novidades para a pesquisa da área, que é principalmente as questões de pesquisa colaborativa. Então, nós temos projetos de agência de fomento, CAPES, CNPq, FAPESP, que incentivam que o professor da escola seja participante de um grupo de pesquisa. Ele ganha uma bolsa para isso. Que interessante. E isso está interferindo bastante nas formas como se faz pesquisa na educação básica. Que antes você ia lá, filmava, gravava, fazia entrevista, analisava, e nem sempre o professor tinha uma participação mais efetiva nessa pesquisa. Hoje, nós temos projetos em que o professor auxilia na análise dos dados, na própria coleta dos dados, na proposição de sequências didáticas inovadoras e depois a análise do resultado daquela sequência. Então, o professor constrói junto processos de pesquisa em grupos colaborativos universidade-escola. Então, são temas que estão sendo trazidos aí para o evento para serem discutidos e ver qual o reflexo disso. Que esse tipo de pesquisa está trazendo reflexos ao mesmo tempo na formação, já que os professores universitários, os pesquisadores são formadores de professores, e na escola básica, uma vez que esse professor leva para lá tudo o que está acontecendo na universidade, tudo que ele está vivenciando. É interessante que a gente está falando sobre essa questão até da iniciação científica do professor e também o quanto isso pode ajudar o aluno a tomar uma decisão. Tem uma telespectadora nossa que é professora de biologia, Ana Patrícia Costa, e ela escreveu um texto longo, mas ela terminou dizendo assim: divulgar a ciência a todos, independentemente de ser uma escola pública ou privada. Os alunos que pensam em fazer algo nessa área sonham em entrar no Instituto de Biologia para vivenciar algumas práticas. Ou seja, esse diálogo entre a universidade e a escola, independentemente se a escola é pública ou se ela é particular, é saudável e pode fazer com que o aluno escolha aquilo como um caminho para a sua vida também. Ele deve acontecer. Eu acho que essas duas instituições têm que se aproximar. Ela não só para a realização do estágio supervisionado, né, que ela também é um espaço de aproximação, mas encontrar outros espaços através da pesquisa. Hoje existem projetos até de pré-iniciação científica, onde o aluno de ensino médio, ele pode entrar, participar, né, tem editais específicos, e ele pode participar de um projeto de pesquisa ainda estando no segundo ano de ensino médio. Acompanhar um processo de pesquisa, que isso é bastante interessante.
Porque o grande problema, a gente sabe que aqui na educação brasileira e de uma maneira geral, a gente acompanha na imprensa que o ensino médio é o grande problema da educação hoje, né? Exato. Quando você trabalha com projetos como esse, Daniela, eu queria que você falasse um pouco sobre o quão interessante poderia ser para o aluno se encantar pela ciência. Porque ciência é encantadora, né? A gente voltando para a criança da educação infantil. Quando você vai com uma criança pequena ao zoológico, os olhos dela, ou quando ela olha para o céu e vê as estrelas e quer estudar sobre os astros de uma maneira geral, a criança ainda está ali cheia de esperança de entender que aquilo é bacana. Exatamente. Só que a escola, ou seja, a maneira como a escola vai colocando esse conteúdo, faz com que essa criança perca o interesse. Lá na frente, no ensino médio, quando a criança reencontra o adolescente, reencontra esse interesse, essa parceria, essa possibilidade de fazer com que ela continue, pode gerar frutos também lá na frente, né? Exatamente. Acho que em dois sentidos, né? Tanto por esse interesse pelas carreiras científicas, que hoje também é um problema. É um problema, no professor país, nessa área, né? Tanto professores de física, química e biologia, quanto pesquisadores nessas áreas, né? Porque são áreas que vão gerando medo no aluno, né? Porque é um excesso de conceitos, a matematização dos conceitos sem esse significado. Mas não só isso, né? Esse processo todo de vivenciar a pesquisa é importante também na formação do cidadão, independentemente da carreira que ele vai escolher. Porque a pesquisa científica nada mais é do que a capacidade de você fazer perguntas sobre os fenômenos, né? E é uma pena que a gente tem perdido essa capacidade. As crianças fazem um monte de perguntas e depois a gente perde essa capacidade, né? Então, fazer perguntas e tentar respondê-las com diversos tipos de ferramentas, criar explicações. Então, é um processo criativo, né? O processo da pesquisa científica. Então, é extremamente importante que cada vez mais os estudantes vivenciem esse processo, seja na universidade, seja na própria escola. E aí, por isso que essa aproximação, né, também, universidade-escola, além de saudável, ela é necessária. Né? Existem alguns projetos, nós fizemos, há algum tempo atrás, uma série de programas que tratam especificamente da didática da ciência, principalmente no ensino fundamental. E a gente encontrou experiências interessantíssimas desse diálogo entre a escola e a universidade, Instituto de Física, Instituto de Química, em que professores e pesquisadores visitavam a escola e mostravam exatamente que a prática ela é fundamental. Inclusive, nessa série de programas, a gente entrevistou a professora Miriam Krasucik, que é uma referência. Né? E ela estará no evento também. Ela vai dar uma conferência. E ela contava da experiência de ter coordenado um material, acho que nos anos 70, Isso. um material pela Abril Cultural, uma coisa assim, era um kit de eram ciência. Uns kits de ciência. Fez muito sucesso, ou seja, e a possibilidade de voltar com esse material, ou seja, a prática ela é algo que as escolas pedem, ou seja, que a educação pede já há muito tempo. Sim. E a gente ainda continua discutindo essa questão da prática na sala de aula. Exatamente. E eu acho que assim, o professor ele é sedento por materiais, e por materiais diversificados e que também gerem uma possibilidade desse trabalho diferenciado para o professor, porque o dia da escola também é aquela correria, né? Aquela loucura de várias aulas que o professor dá, muitas vezes em várias escolas. Isso é um problema estrutural que a gente tem. Né? Na minha opinião, o ideal seria o professor se dedicar a uma escola integralmente, né? Para poder realmente desenvolver atividades diferenciadas, integradas. Então, esses kits, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem participado da reedição desses kits, que lá atrás eram para serem vendidos em bancas de jornais, né? E agora seriam para que o MEC distribuísse em diversas escolas para o professor usar. Mas eu volto na tecla da formação de professores, quer dizer, o material está lá, o que fazer com aquilo, o professor tem que saber o que fazer com aquilo, porque sem a mediação do professor, o aluno pode achar super bacana. No caso de biologia, já foi produzido um kit que é um microscópio, com alguns materiais para ele observar, com instruções para ele coletar outros materiais para observar no microscópio, que é um outro mundo, um mundo muito interessante e que os jovens, as crianças normalmente adoram, né? Mas e aí? Né? Não é só para ser legal, é também para gerar uma aprendizagem e um conhecimento sobre a biologia, a ciência. Então, é extremamente importante a mediação do professor nesse processo. Então, kit pelo kit, como se ele fosse autossuficiente, não funciona. E é interessante a gente lembrar que, assim, quando você fala de professor de Fundamental 2 e ensino médio, a gente está falando de um professor que fez uma licenciatura. Sim. Agora, o professor da educação infantil e do ensino fundamental, ele é um professor que fez pedagogia. Ou seja, ele teve que dividir ali o aprendizado naqueles 4 anos de curso
com as ciências naturais, com a biologia especificamente, mas também com uma série de outras disciplinas que às vezes ele não dá conta. É a grande questão em relação ao papel da faculdade de pedagogia. Como é que se lida com isso? Como é que esse professor pode estar mais confiante para trabalhar com esse material de maneira certeira? Exato. Eu acho que no caso da pedagogia, aliás, em qualquer formação de professores, ela nunca se encerra. Sim. Então, a formação continuada vai passar a ser um aliado do professor, né? Essa busca de auxílio, não trabalho só com o achismo, com o senso comum, né? Então, abre o kit, vamos mexer, vamos brincar, não é isso, né? O trabalho é feito para vivenciar todo o processo de investigação na ciência. Com uma proposta definida, tem uma né? proposta definida. Então, o professor ele tem que trabalhar com qualquer material que ele vai trabalhar, ele tem que ter segurança de exatamente qual é a proposta, o que ele está mediando ali, qual é o objetivo final em trabalhar com aquele material. Então, a formação continuada acaba sendo uma aliada. E a gente tem várias formas hoje de formação continuada, né? Até aquela tradicionalmente dada pela universidade, a que a universidade vai na escola, a que é feita, por exemplo, no horário de HTPC, que é aquele horário dos professores de reunião, de grupos específicos, formações dadas, às vezes, pelos próprios professores. Então, eu tenho o caso de uma aluna de mestrado que ela tinha especialização na área de educação ambiental e ela construiu um curso de educação ambiental para os seus próprios colegas ali no horário de HTPC. E ela falou que os que ela parece que mais aproveitaram foram os de primeira a quarta, que eles nunca tinham ouvido falar sobre aquilo. Então, foi uma construção, ela investigou, inclusive, toda essa construção no processo de mestrado dela, onde um professor, ele passa a ser formador dos seus colegas. E isso gerou na escola que um outro professor que tinha muita experiência em informática construísse um outro curso também naquele horário do HTPC para os seus colegas trabalharem com informática. Ou seja, serviu ali como até uma ponte para ligar os professores, as disciplinas. Exatamente. Então, hoje, quando falamos de formação continuada, não é mais só aquele modelo que o professor tem que vir para a universidade para fazer um curso. Né? Esse modelo continua existindo, né? Mas existem outras possibilidades, a própria televisão, os próprios programas específicos, né? A gente tem canais educativos, tem a própria Univesp, tem a TV Escola, e que são canais de formação continuada também. Tá ótimo, então, Rosana. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no programa Educação Brasileira. Só lembrando que o Encontro Nacional de Ensino de Biologia, o NBio, é organizado aí no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e também pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia. Ele acontece entre o dia 8 e 11 de setembro, na USP, não é isso? As inscrições já foram encerradas, eu ouvi vocês dizendo, né? Já foram encerradas, mas haverá transmissão simultânea pelo IPTV da USP, né? É só acompanhar pelo site, porque as grandes conferências terão transmissão para o mundo. Tá ótimo, então agradeço a Daniela Scarpa e também a Rosana Silva, que vieram falar com a gente sobre o ensino de biologia nas escolas. A Educação Brasileira de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau. Tchau.